Meu nome é Laura, tenho 28 anos e sou casada com Rafael, o homem com quem imaginei passar o resto da vida. Nos conhecemos na faculdade de administração, onde ele era conhecido por sua natureza carismática e charme irresistível. A química entre nós foi instantânea, e logo começamos a construir uma vida juntos. Rafael sempre foi o tipo de pessoa que faz todos ao seu redor se sentirem especiais, e isso não era diferente com nossa família e amigos. Rafael e eu trabalhamos juntos em nossa empresa de eventos, um sonho que começou como um projeto pequeno em um escritório improvisado e cresceu para se tornar uma referência na área. A empresa foi nossa paixão, um reflexo de nossos sonhos e de todo o esforço que investimos nela. Cada evento que realizávamos era uma extensão do nosso amor pelo trabalho e pela criatividade. Juliana, minha irmã mais nova, sempre foi uma artista talentosa com uma visão única. Com 25 anos, ela já havia feito um nome para si mesma no mundo das artes, e seu trabalho era frequentemente elogiado por sua originalidade e profundidade emocional. Ela era, e ainda é, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Sempre que eu precisava de conselhos ou apenas de alguém para desabafar, Juliana era minha primeira escolha. Quando começamos a considerar a expansão da nossa empresa, a ideia de incorporar o talento de Juliana parecia perfeita. Ela estava em um ponto da carreira onde um novo desafio poderia ser exatamente o que precisava. E a ideia de trabalhar juntos parecia uma excelente oportunidade para combinar nossas forças criativas e administrativas. Estou tão animada para ter você oficialmente na equipe, Ju. A combinação das suas ideias criativas com planejamento e organização que eu posso oferecer vai elevar nossa empresa a um novo nível. Eu também estou super animada, Laura. Sempre admirei a maneira como você e Rafael transformaram a nossa visão em realidade. Espero contribuir para que continuemos crescendo. Nos preparativos para a integração de Juliana, tivemos várias reuniões para definir como sua presença iria se encaixar nos eventos e quais seriam seus novos papéis. Planejamos um grande evento para o próximo mês, e a contribuição dela prometia trazer um toque inovador e fresco. No entanto, o ambiente de trabalho, que sempre foi harmonioso, começou a mudar sutilmente. Rafael, que antes era o pilar de apoio e a fonte de energia positiva, parecia estar mais distante. Ele começou a ficar fora de casa com mais frequência, às vezes chegando tarde e outras vezes cancelando compromissos de última hora. Numa noite em que ele chegou em casa especialmente tarde, eu havia preparado uma surpresa para ele. Sabia que ele estava estressado com o trabalho e queria mostrar o quanto eu me importava. Preparei um jantar especial, completei com a decoração de velas e uma música suave ao fundo. Quando Rafael entrou, parecia aliviado por não ter que enfrentar uma conversa profunda. Ele me cumprimentou com um sorriso cansado, mas o olhar nos olhos dele não parecia refletir a felicidade que eu esperava. Desculpe por chegar tão tarde. O trabalho foi mais complicado do que eu imaginei, disse Rafael. Eu preparei isso para nós. Pensei que poderia ser uma boa maneira de relaxar um pouco, respondi. O jantar foi em silêncio, com Rafael participando de forma automática, como se estivesse pensando em outro lugar. Eu percebi que havia algo mais acontecendo, mas preferi esperar um pouco antes de confrontá-lo. A ideia de que o problema pudesse estar relacionado ao estresse do trabalho ou a algo passageiro era uma possibilidade que me mantinha esperançosa. Juliana, que já estava se integrando ao time com entusiasmo, também começou a notar pequenas mudanças na dinâmica entre Rafael e eu. Eu a encontrei uma noite discutindo alguns detalhes do evento que estávamos planejando, e ela comentou sobre como o clima estava diferente. Você percebeu como Rafael está diferente ultimamente? Parece que ele está sempre preocupado com algo, disse Juliana. Sim, eu notei. Mas eu estou tentando não dar muita importância. Talvez seja só o estresse do trabalho, respondi. O tempo passou e a situação parecia só piorar.
As reuniões de trabalho se tornaram mais tensas, e o distanciamento de Rafael começou a afetar não apenas nossa relação, mas também o ambiente de trabalho. Ele sabia que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo, mas estava hesitante em confrontar diretamente a situação sem ter certeza de que minha intuição estava correta. À medida que os dias passavam, a inquietação dentro de mim se transformava em um desconforto constante. A distância crescente entre Rafael e eu, juntamente com sua mudança repentina de comportamento, começou a fazer sentido quando uma série de eventos inusitados começou a acontecer. Era uma noite de sexta-feira quando, ao limpar a mesa após o jantar, encontrei um envelope antigo escondido entre alguns papéis de escritório. O envelope estava amassado e parecia ter sido deixado ali por algum tempo. Ao abri-lo, encontrei um recorte de jornal datado de alguns meses atrás. A reportagem falava sobre irregularidades financeiras em uma grande empresa de eventos, mencionando corrupção e fraudes fiscais. A empresa em questão era nossa concorrente direta, mas o que chamou minha atenção foi o fato de que o nome de Rafael estava envolvido no contexto da investigação. A notícia estava sublinhada com uma nota manuscrita que dizia: "Descobri algo importante. Não posso falar agora, mas há muito mais a saber." Eu imediatamente reconheci a letra como a de Juliana. Minha mente começou a correr em alta velocidade. O que Juliana sabia? Por que ela não me contou nada antes? Por que Juliana não me contou sobre isso? O que Rafael tem a ver com tudo isso? Eu pensei. O impulso de ligar para Juliana e perguntar sobre o recorte foi grande, mas eu me segurei. Decidi que precisava entender o contexto completo antes de confrontá-la. A manhã seguinte, fui ao escritório e procurei por mais informações que pudessem explicar a conexão entre Rafael e o artigo. A busca nos arquivos da empresa foi infrutífera, e a sensação de estar envolvida em um mistério se intensificava. Enquanto investigava, a conversa com Juliana no dia anterior retornou à minha mente. Ela parecia ter notado o distanciamento de Rafael, mas também tinha uma maneira de evitar o tema. Quando nos encontramos no café local, Juliana parecia mais tensa do que o habitual. Ju, você viu o recorte que encontrei? Você sabe algo sobre essas irregularidades? Eu perguntei. Sim, eu vi o recorte. Na verdade, ouvi alguns rumores sobre problemas financeiros em empresas do setor, e isso me deixou preocupada. Mas achei que você estava lidando com tudo isso. Eu não sabia que Rafael estava envolvido. Por que você não me contou antes? Eu queria proteger você de mais preocupações. E, honestamente, não sabia se as informações eram verdadeiras. Juliana e eu conversamos longamente sobre os rumores e sobre o comportamento de Rafael. Ela revelou que havia escutado conversas de funcionários da empresa de eventos rival que mencionavam algo sobre uma conspiração envolvendo várias pessoas de poder. Ela não tinha certeza de quem estava envolvido, mas sua preocupação era palpável. Eu não quero que você se precipite. Rafael pode estar apenas sobrecarregado com o trabalho, mas se você sente que há algo errado, é importante investigar mais, disse Juliana. Decidi então que era hora de procurar outros colegas de Rafael para entender melhor a situação. Encontrei um antigo parceiro de negócios, Ricardo, que era conhecido por sua franqueza. Eu sabia que ele poderia me dar uma visão mais clara, embora fosse um risco. Ricardo, preciso saber se você sabe algo sobre problemas financeiros na empresa de Rafael. Ouvi rumores e preciso entender se há verdade por trás disso, eu disse. Laura, não sei exatamente o que você ouviu, mas o que posso te dizer é que Rafael tem estado mais envolvido do que o habitual com algumas negociações. Há algo de estranho acontecendo, mas não sei os detalhes. Se você está preocupada, talvez devesse procurar mais informações. Essa conversa me deixou ainda mais preocupada. A percepção de que Rafael estava envolvido em algo suspeito começava a se concretizar. Comecei a investigar os registros da empresa e notei uma série de transações incomuns e documentos que pareciam ter sido manipulados. A evidência estava se acumulando e a verdade estava começando a se revelar. Eu precisava ter uma conversa direta com Rafael. A ansiedade era palpável, mas eu sabia que enfrentar a situação era a única maneira de buscar respostas. Rafael, precisamos conversar sobre algo sério. Eu encontrei informações sobre problemas financeiros na empresa e gostaria de entender o que está acontecendo, eu disse. Laura, eu posso explicar.
Não é tão simples quanto parece. Há mais coisas em jogo, e é difícil explicar tudo agora. A sua resposta evasiva apenas aumentou minha preocupação. A verdade estava se aproximando, e eu estava determinada a descobrir o que realmente estava acontecendo, independentemente das consequências. O dia do confronto com Rafael chegou, e a ansiedade em mim era quase insuportável. A conversa que eu estava prestes a ter era o ponto culminante de dias de investigação e desconfiança. Eu sabia que precisava ser cautelosa, mas a necessidade de respostas estava me consumindo. Era uma noite de sábado, e Rafael estava em casa. Eu havia decidido preparar um jantar especial, na esperança de que um ambiente mais descontraído pudesse facilitar a conversa. Cozinhei um prato que ele adorava, mas a comida parecia sem sabor para mim enquanto meus pensamentos giravam em torno das descobertas recentes. Rafael chegou em casa, visivelmente cansado, e o aroma da comida parecia aliviar um pouco seu estresse. Ele sorriu ao ver a mesa posta, mas o sorriso dele parecia forçado. Uau, você preparou tudo isso? Está incrível. Obrigado, Laura. De nada, Rafael. Sente-se, precisamos conversar sobre algo importante. A tensão no ar era palpável. Rafael se sentou e eu comecei a servir o jantar. Enquanto comíamos, a conversa era trivial, mas eu sabia que precisava encontrar o momento certo para introduzir o assunto. Rafael, você tem alguma ideia do que está acontecendo na empresa? Fiquei sabendo de algumas coisas preocupantes. Ele engoliu em seco e me olhou, o sorriso desaparecendo lentamente de seu rosto. Laura, eu pensei que havíamos conversado sobre isso. Não há nada de que você deva se preocupar. A empresa está apenas passando por alguns desafios. Não é só isso. Eu encontrei um recorte de jornal e falei com Juliana. Ela mencionou rumores sobre corrupção. Ricardo também falou que algo estava errado. Por que você não me disse nada? A sua expressão mudou, e ele pareceu ficar mais defensivo. Ele hesitou por um momento, e então suspirou. Laura, você não entende o quanto isso é complicado. Não é só um problema financeiro, é algo muito maior. O que isso significa? Estão envolvidos em alguma coisa ilegal. Eu não posso te dizer tudo agora. É um assunto delicado. Mas saiba que eu estou tentando resolver isso da melhor maneira possível. Eu não estava satisfeita com a resposta. Sentia que ele estava escondendo algo e precisava de mais informações. Decidi confrontá-lo de maneira mais direta. Se você está realmente tentando resolver isso, me conte o que está acontecendo. Eu preciso saber em que estou me envolvendo. Rafael parecia derrotado, e sua postura começou a se desmoronar. Ele se levantou e começou a andar pela sala, claramente perturbado. Ok, vou te contar. Há um esquema de corrupção dentro da empresa. Muitos dos nossos projetos estavam sendo usados para lavar dinheiro. Eu descobri isso por acidente e tentei expor, mas fui ameaçado. Eles sabiam que eu estava perto de revelar a verdade, então começaram a manipular as finanças para me silenciar. Meu coração disparou com a revelação. Eu não podia acreditar que Rafael estava envolvido em algo tão grave. A sensação de traição era esmagadora. Por que você não me contou antes? Se você estava tentando expor a corrupção, por que não me envolveu? Eu queria te proteger. Achei que se você soubesse, poderia se tornar um alvo também. Eu pensei que poderia resolver isso sem te envolver. A conversa foi interrompida por um telefone tocando. Rafael atendeu e seu rosto ficou pálido. Ele terminou a ligação e se voltou para mim com uma expressão grave. Precisamos sair de casa agora. Alguém descobriu que estamos falando sobre isso. Eles podem estar vindo para cá. A sensação de perigo iminente foi quase palpável. A ideia de que nossa segurança estava em risco me fez sentir uma mistura de medo e determinação. Peguei algumas coisas essenciais e Rafael e eu saímos de casa às pressas. Na rua, o silêncio da noite parecia opressor. Rafael dirigiu por algumas ruas desertas até chegarmos a um pequeno café 24 horas onde pudemos conversar com mais calma. Então, o que faremos agora? Precisamos denunciar isso para as autoridades, eu perguntei. Sim, mas não podemos fazer isso agora. Precisamos ter certeza de que estamos seguros. Vou entrar em contato com alguns contatos e preparar um relatório detalhado. Enquanto isso, mantenha-se em segurança e não fale com ninguém fora de nossa confiança. A manhã seguinte foi marcada por uma sensação de incerteza e urgência.
Rafael e eu passamos a noite em um pequeno hotel, longe da nossa casa, que estava agora em risco. Enquanto o sol surgia no horizonte, o peso das decisões que precisávamos tomar parecia ainda mais esmagador. Ao acordar, Rafael estava sentado na beirada da cama, com o celular nas mãos, aparentemente em contato com alguém. Ele parecia exausto, com olheiras profundas. Bom dia. Alguma novidade? Eu perguntei. Bom dia, Laura. Sim, eu entrei em contato com um amigo de confiança que pode nos ajudar. Ele é repórter investigativo e pode dar a exposição que precisamos. Mas temos que ser cuidadosos. Eu sentei ao seu lado, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. A ideia de expor a corrupção era atraente, mas também perigosa. Você acha que ele pode realmente ajudar? E se a empresa tentar nos silenciar antes que possamos agir? Eu confio nele. Ele já lidou com situações semelhantes antes. Mas é crucial que sejamos estratégicos. Não podemos agir impulsivamente. Depois de um breve café da manhã, decidimos ir ao escritório de Pedro, o repórter. O local era modesto, com paredes cobertas por artigos e notas de investigações anteriores. Pedro nos recebeu com um olhar curioso, misturado com ceticismo. Rafael, Laura, é um prazer conhecê-los. Vamos direto ao ponto. O que você tem para me mostrar? Pedro disse. Rafael e eu começamos a relatar tudo o que sabíamos. Enquanto Rafael falava, eu observava a reação de Pedro. Ele anotava cuidadosamente, fazendo perguntas detalhadas sobre os eventos e as evidências que havíamos coletado. Então, vocês têm provas concretas ou apenas rumores? Perguntou Pedro. Temos documentos e testemunhas. Alguns colegas da empresa podem confirmar o que estou dizendo. A empresa está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro e suborno. Pedro parecia pensativo, avaliando a situação. Finalmente, ele se levantou e foi até uma gaveta, retirando um bloco de anotações e uma caneta. Ok, eu vou começar a investigar isso. Vou precisar que você me forneça todos os documentos e qualquer outra evidência que você tenha. E é melhor que vocês fiquem fora de vista por um tempo. Vou preparar uma matéria que expõe o esquema e garantir que isso ganhe a atenção da mídia, disse Pedro. E quanto a nós, o que fazemos enquanto isso? Eu perguntei. Fiquem em segurança e mantenham-se longe de qualquer lugar que possa ser monitorado. Eu sugiro que vocês considerem mudar temporariamente de localização. A empresa tem os meios para rastrear e localizar pessoas que ameaçam seus interesses, respondeu Pedro. Com a ajuda de Pedro, reunimos todos os documentos e evidências que tínhamos e entregamos a ele. A sensação de alívio por estar tomando uma atitude foi contrabalançada pelo medo do que estava por vir. A incerteza quanto ao futuro nos deixou inquietos. De volta ao hotel, Rafael e eu discutimos o próximo passo. Havia uma sensação de que estávamos no meio de uma tempestade, mas também uma leve esperança de que a verdade viria à tona. E se a matéria não sair como esperamos? E se eles nos encontrarem antes que possamos fazer algo? Perguntei. Estamos fazendo o que podemos. A exposição é o melhor caminho para enfrentar isso. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Temos que continuar lutando pela verdade, disse meu marido. Decidimos que, enquanto Pedro trabalhava na investigação, nós nos manteríamos discretos e tentaremos viver de maneira anônima. Reservamos um novo local para ficar, longe de qualquer contato que pudesse ser monitorado. A decisão de expor a corrupção e a luta por justiça parecia a única opção, mas o caminho ainda estava cheio de perigos. Eu sabia que, a qualquer momento, nossas vidas poderiam mudar radicalmente, e a segurança de nossos entes queridos estava em jogo. A semana seguinte foi marcada por uma mistura de ansiedade e expectativa. Com Pedro trabalhando na investigação, Rafael e eu nos mantivemos afastados, tentando viver uma rotina normal e discreta. As notícias sobre o escândalo da empresa começaram a ganhar forma, mas a pressão e o medo de retaliação estavam sempre presentes. Uma manhã, Pedro nos ligou, convocando-nos para uma reunião urgente. Ele havia agendado um encontro em um café reservado, longe dos olhares curiosos. Chegando lá, encontramos Pedro em um canto discreto, com uma expressão grave e preocupada. Bom dia, Laura, Rafael. Precisamos conversar. O material que você forneceu está gerando bastante impacto. No entanto, a empresa está se movendo rapidamente para desacreditar a nossa investigação. Como assim? Eles estão tentando nos silenciar.
Perguntei. Sim, eles estão contratando advogados e tentando forjar uma narrativa de que tudo não passa de um boato. Além disso, começaram a atacar a credibilidade de algumas das nossas fontes. Precisamos agir com cautela. Pedro mostrou-nos as primeiras páginas da matéria que ele estava preparando. O título era chamativo: Escândalo de corrupção, a verdade sobre a lavagem de dinheiro na fábrica de Almeida. As páginas estavam repletas de detalhes, documentos e depoimentos que comprovavam as irregularidades. Rafael disse: Isso é ótimo, Pedro, mas como podemos garantir que a matéria será publicada sem que eles consigam parar? Pedro, a matéria já está pronta para ser publicada, mas antes disso, estou reunindo provas adicionais e verificando a veracidade de cada detalhe. Também estou em contato com um advogado especializado em casos de corrupção para garantir que nossos direitos estejam protegidos, disse Pedro. E o que faremos enquanto isso? Perguntei. Continuem fora dos holofotes e evitem qualquer contato com a mídia até que a publicação esteja confirmada. Além disso, sugiro que considerem mudar temporariamente de cidade para sua própria segurança. A situação pode se tornar mais perigosa, Pedro disse. Depois da reunião, Rafael e eu passamos o resto do dia em uma pequena casa alugada em uma cidade vizinha. O ambiente era tranquilo, mas a tensão estava sempre presente. À noite, enquanto conversávamos, tentávamos manter a esperança de que a justiça seria feita. No dia seguinte, Pedro nos chamou novamente. Ele estava visivelmente aliviado, mas também tenso. Pedro disse: a matéria está prestes a ser publicada. A equipe do jornal está revisando os últimos detalhes e, se tudo correr conforme o esperado, deve estar no ar ainda hoje. A situação está esquentando, então estejam preparados para qualquer eventualidade. A notícia da publicação nos deixou com um misto de alívio e apreensão. Sabíamos que, uma vez que a matéria fosse divulgada, estaríamos no centro de um furacão de reações. Na tarde do mesmo dia, o escândalo foi oficialmente exposto. As redes sociais e os sites de notícias estavam inundados com o relatório completo. O caso rapidamente ganhou destaque nacional. As imagens e os documentos apresentados por Pedro foram convincentes, e a empresa de Almeida estava sob pressão. O impacto foi imediato. Em questão de horas, as redes sociais estavam repletas de comentários e compartilhamentos sobre o caso. O escândalo provocou protestos e pedidos de investigação pública. As ações da empresa despencaram e vários funcionários, incluindo o próprio Almeida, foram convocados para depoimentos. Olhe para isso, Laura. Não podemos acreditar que está acontecendo. A empresa está em ruínas, disse Rafael. É incrível, mas também aterrorizante. Eles vão tentar se vingar de nós. Precisamos estar preparados para qualquer coisa, eu disse. Nos dias seguintes, a investigação se aprofundou. As autoridades começaram a agir, realizando buscas e apreensões nas instalações da empresa. Vários funcionários foram presos e as evidências de corrupção foram amplamente divulgadas. Apesar do caos, houve um senso de justiça sendo realizado. O caso estava ganhando a atenção que merecia e a verdade estava finalmente sendo revelada. Rafael e eu, agora com uma sensação de que havíamos contribuído para algo significativo, começamos a ver uma luz no fim do túnel. A tumultuada semana que se seguiu à exposição do escândalo foi marcada por um frenesi de mudanças. As notícias sobre o caso de corrupção não apenas abalaram a fábrica de Almeida, mas também tiveram um impacto profundo em nossas vidas. A tensão e a incerteza começaram a dar lugar a um vislumbre de esperança e novos começos. José, que havia passado semanas escondido, finalmente saiu do isolamento. O processo judicial estava em andamento, e o advogado contratado por Pedro conseguiu garantir que as acusações contra ele fossem minimizadas, principalmente devido ao seu papel crucial na revelação do esquema de corrupção. Após uma reunião com o advogado, José se sentiu aliviado ao saber que poderia retomar sua vida de forma gradual. Foi um período muito difícil, mas agora vejo uma luz no fim do túnel. Quero agradecer a vocês por terem lutado por mim, disse José. Estamos todos aliviados que tudo isso está finalmente resolvido. E agora, o que você pretende fazer a seguir? Perguntei. José respondeu: estou pensando em aceitar a oferta de um novo emprego. Um amigo me ofereceu uma posição em uma empresa que está começando do zero. Parece uma chance de recomeçar.
Com a ajuda de Pedro e outros contatos, José conseguiu encontrar uma nova posição que oferecia não apenas estabilidade financeira, mas também uma oportunidade de reconstruir sua carreira em um ambiente mais saudável. A oferta foi um sinal de que ele estava pronto para deixar o passado para trás e começar uma nova fase de sua vida. A mudança de José para uma nova empresa trouxe um alívio para a família, que agora podia começar a se recuperar das cicatrizes emocionais do escândalo. O ambiente em casa começou a melhorar à medida que a tensão e o medo diminuíam. Com tudo o que aconteceu, sinto que é hora de focar em algo que realmente me apaixone. Talvez seja o momento certo para investir em um negócio próprio, Rafael me disse um dia. Isso parece ótimo. Vamos apoiar você em qualquer decisão que tomar. A família deve estar unida e apoiando uns aos outros, respondi. Eu também estava decidida a criar um ambiente mais positivo e acolhedor para todos. Comecei a organizar encontros familiares regulares e incentivar todos a expressar seus sentimentos e preocupações abertamente. A comunicação e a empatia tornaram-se fundamentais para a recuperação emocional da família. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi expulsa de casa pelo seu marido, após o mesmo herdar uma herança milionária de seu falecido pai, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.